capítulo 6, versículo 13. Ih, está ruim. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 13. Glória a Deus. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. Então tem que ter festa no arraial. Diz assim o texto: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Vou ler de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Pai, a tua rica, tua poderosa, maravilhosa palavra, que nos enriquece, que nos adestra, que trabalha no nosso interior, no homem interior, em todo o nosso ser. Que essa palavra seja viva, que seja eficaz, que mude a nossa vida nesta manhã, a começar por mim. Não permita que eu venha empobrecer a palavra do Senhor, mas que ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que eu preciso tomar toda a armadura de Deus, essa armadura que a Bíblia está dizendo é a própria palavra. Não é uma vestimenta de um guerreiro no exterior, mas sim uma vestimenta de um guerreiro no interior. A Bíblia fala para que eu venha me revestir dessa palavra, que eu venha conhecer essa palavra, que eu venha estudar essa palavra, que eu venha comer essa palavra, que eu venha viver dessa palavra com um dos motivos para que eu e você vençamos o dia mau. Só iremos vencer o dia mau na palavra de Deus. Se você pegar Jesus, quando ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, ali foi um dia mau. Imagina alguém ficar com fome, sem comer por 40 dias, é um dia mau. E no meio desses 40 dias, depois dos 40 dias, aparece quem? O mal, aparece Satanás. E Satanás começa a tentar Jesus na sua debilidade. Olha, se você é filho de Deus, olha, transforme as pedras em pães. Olha, se você é filho de Deus, lança daqui abaixo. Se você é filho de Deus, se você quiser e me adorar, eu vou te dar todos os reinos. Mas Jesus venceu Satanás na palavra, porque ele estava revestido da palavra. Como que eu vou vencer o dia mau? Na Bíblia. Como que eu vou vencer um ataque infernal? Na Bíblia. Como que eu vou vencer uma enfermidade? Na palavra. Como que eu vou vencer a morte? Na palavra. Só que o texto não termina aqui. Ele continua dizendo: e depois de ter desvencido, a Bíblia nos garante a vitória. A Bíblia nos garante que você vai vencer o dia mau. Vou falar de novo, a Bíblia garante você que se você estiver revestido dela, da palavra de Deus, você vence o dia mau. O texto está dizendo, depois de ter vencido tudo, não é mais ou menos 50%, 25%, 99%, a Bíblia está nos garantindo que nós somos vencedores 100%. Depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. A questão está aqui. Quando nós estamos passando por lutas, por angústias, a palavra de Deus parece
que ela é mais aplicada, nós somos mais intensos nela, nós buscamos mais, nós oramos mais, nós queremos ir para as vigílias, nós queremos uma resposta de Deus clara, nós precisamos de uma direção clara. Eu almejo, eu quero, eu tenho fome, eu quero a justiça de Deus sobre a minha vida, eu quero a ação do Espírito Santo na minha vida. Só que tem um problema: depois de vencer a luta, depois de conquistar aquilo que você sempre sonhou e orou, depois de tudo, a Bíblia fala assim: continue firme, permaneça firme. E eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia revela de tantos homens de Deus, pessoas que venceram, mas não permaneceram firmes. Mas eu quero pegar só um homem chamado Elias. Se você pegar Elias, a história de Elias, você vai ver um profeta que fala para o rei Acabe, dizendo assim: rei, não vai chover, não vai chover mais sobre Israel. E a Bíblia fala que não choveu em Israel conforme a palavra de Elias. E aí Elias, na coragem do Senhor, na ousadia do Senhor, ele pega e desafia os profetas de Baal, manda os profetas subir ao cume do monte, e lá no cume do monte ele diz para eles: ei, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, é o Deus de Israel. No meio de todos os profetas de Baal, mais de 400, e de todos aqueles que estavam assistindo. Uma hora dessa tem muita gente para assistir. E ele faz lá, levanta o local de holocausto, coloca lá um novilho, parte no meio, faz um rego em torno do altar, lança água sobre aquele lugar e faz uma oração pequena: Deus, se o Senhor é Deus, responde com fogo. A Bíblia fala que o fogo veio, lambeu as pedras do altar, lambeu ali o novilho, lambeu tudo, e Deus respondeu com fogo. Elias matou 450 profetas de Baal. Que resposta, que vitória, que coisa maravilhosa. Só que Elias não permaneceu firme. Ele ouviu Jezabel dizer, mandou dizer: eu vou fazer com você em 24 horas o que você fez com meus profetas. Quando ele ouve essa palavra, o homem entra em desespero. E aí, meus amados irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, o Senhor fala o dia mal. É uma palavra que é lançada contra você. O Senhor fala do dia mal, é uma situação adversa na enfermidade financeira, no casamento. Mas o Senhor nos garante a vitória, porque a vitória vem dEle. A vitória vem dEle. É a gente orar, é pagar um preço, é buscar, é perdoar, é liberar perdão, é conversar, é deixar Deus agir, quebrar os corações, Deus abrir grandes portas. O problema, meus amados irmãos, não é o dia mau. O dia mau, Deus nos dá vitória. O problema é continuar na vitória, porque aí não depende somente de Deus, depende da nossa decisão. O dia mau saiu do nosso controle, perdemos, não sabemos o que fazer, para onde ir, a quem recorrer, a não ser o Senhor. Aí Deus vem com provisão, vem com fogo, lambe o holocausto, lambe o novilho, dá coragem para matar os Baals. Mas o problema é o depois, quando a gente relaxa. Ufa, agora estou nadando no rio das bênçãos. Uau, Deus fez poderosamente na minha vida. Uau, comprei a casa que eu queria comprar. Uau, fiz a viagem que eu gostaria de fazer. Uau, casei com a moça que eu gostaria de casar. E aí relaxa. Quando relaxa, não permanece firme, inabalável,
porque o diabo não descansa, as lutas não cessam, o dia mau chega novamente. Por isso que a Bíblia está dizendo: ei, permaneça fiel. Mas Elias era um homem qualquer? Não. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver que Elias era um homem de Deus. Aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, diz assim o texto: Elias disse, então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Elias era reconhecido como um homem de Deus, como eu e você, uma mulher de Deus, as nossas irmãs aqui presentes. Mesmo sendo pessoas de Deus, nós precisamos continuar inabaláveis, precisamos continuar firmes na palavra. Não é porque aconteceu um evento glorioso que Deus fez na nossa vida, que nós vamos relaxar, que nós não vamos mais orar, que nós não vamos mais buscar, que nós não vamos mais cultuar a Deus. Não é porque aconteceu um milagre extraordinário na sua vida, que você pode relaxar. O dia mau pode voltar. Era um grande homem de Deus. No versículo 21 do capítulo 18 fala que era um homem de decisão. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Era um homem de visão, era um homem de decisão, como você. Você sabe quem é Deus na sua vida, você sabe o quanto Deus está fazendo na sua vida, você sabe o quanto você é profundo ou não em Deus, você sabe muito bem como está a sua vida espiritual. Elias era essa pessoa. Era uma pessoa que gostava de desafios. Se é espiritualmente, vamos desafiar, vamos para cima, vamos guerrear, vamos atacar as trevas. Era um homem de desafio, era um homem sustentado por Deus, era um homem cheio de experiências com Deus. Esse homem foge, vai para o deserto. A Bíblia fala que corvo levava para ele comida todos os dias, e ele bebia de um ribeirinho. Secou o ribeiro, Deus mandou ele ir para a casa de uma viúva. Quando ele chega lá, ele poderia chegar lá e falar assim: puxa vida, vou na casa de uma viúva, o que eu vou fazer na casa de uma viúva? Eu vou chegar lá que a viúva vai me sustentar. Quando chegou lá, a viúva precisava de um milagre. Era um homem que vivia em milagres, mas também foi um homem que viveu em depressão, em angústia, pediu a morte, fugiu. Porque a nossa vida, meus amados irmãos, é em toda ela, entre o dia mau e o dia da vitória. O dia mau e o dia da vitória. Tem dia que nós estamos no dia mau, mas outro dia nós já vencemos aquele dia mau e estamos na vitória. E a gente deve continuar, porque Deus está dizendo assim: você vai vencer tudo, você vai vencer tudo, você vai vencer tudo, vai vencer os dias maus, você vai vencer, você vai conseguir, você vai continuar vencendo o dia mau. Não quer dizer que o dia mau não vai chegar, mas a garantia que o dia mau você vai vencer está na Bíblia. Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci ele. O dia mau pode chegar para você, mas o quanto você é em Deus te garante a vitória desse dia mau. Posso ouvir um amém? Mas eu gostaria de mostrar quais os motivos da crise de Elias. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que Elias titubeou na fé. Aqui no capítulo 19, versículo 1 ao 3 diz assim: Acabe fez saber Jezabel de tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias,
levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha aqui a cena e pensa na cena da sua vida. Imagina um dia mau da sua vida, que você sofreu tanto, mas você venceu. Imagina ali Elias, meio de demônios, profetas de Baal, as densas trevas no cume do Carmelo. Imagina ali invocação de espíritos malignos, 450 profetas, bruxos, e esse homem, sozinho, desafiando aqueles bruxos, ele Deus, e ele diz algo, meus amados irmãos, que eu não tenho coragem nem de orar, nem você: Deus, desce fogo do céu. E ele matou com a espada os 450 profetas. Só que olha o momento da crise desse homem. Uma mulher, mandou um mensageiro, nem ela foi, dizendo a ele que em 24 horas ele estaria morto. O que agiu Elias? Vou morrer. Esqueceu da vitória do dia mau e não permaneceu inabalável. Como que deveria agir Elias? Aqui a gente está pensando: pode vir, Jezabel, venha aqui. Você acha que Deus não iria livrar Elias de Jezabel? Pode vir. É como aquele rapazinho que, estudando no curso universitário, o professor era ateu, e o professor sempre fazia crítica dos cristãos. Um dia aquele rapazinho, em debate com o professor, diz assim: professor, Deus existe. Aí o professor falou assim: então quero desafiar você se Deus existe. Ele falou: vamos então, vou provar para o senhor que Deus existe. Aí o professor abriu a gaveta, pegou um ovo e disse assim: eu vou soltar esse ovo. Se ele quebrar, Deus não existe. E se ele cair no chão e não quebrar, Deus existe. Topa o desafio? O moço falou assim: topa, mas deixa eu orar primeiro. Aí ele orou assim e falou: Deus, o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. O Senhor sabe o servo que eu sou, e o Senhor falou comigo nesta manhã. Senhor, o ovo vai cair e não vai quebrar, mas o Senhor mata o professor. Faça morrer, para que haja temor ao Senhor, não só nessa escola, mas na nossa nação. Aí ele acabou de orar e falou assim: solta o ovo, professor. Aí o professor olhava e segurava o ovo: solta o ovo, professor. Aí o professor: eu não falei nada de morte, vamos parar com isso. E guardou o ovo na gaveta. Elias poderia ter continuado, mas uma informação trouxe desespero ao seu coração, ao ponto de fugir para o deserto, sozinho, angustiado. Meus amados irmãos, essa é a estratégia do diabo. Ele quer tirar a gente do meio do fogo, nos isolar para nos aprisionar na nossa alma. O Senhor tem te dado vitória sobre o dia mau. Quem tem vencido o dia mau aqui? Só de você estar aqui, você já venceu todos os dias maus da sua história. Mas o Senhor está dizendo: continua firme, permaneça, não fuja, não ouça o que as outras pessoas estão dizendo, ouça o que eu digo a você. Olha para o passado e veja o quanto eu fiz na sua vida, quantas vitórias eu te dei. Permaneça inabalável. Segunda coisa que eu vejo em Elias, que faltou para ele por causa da sua fuga, no versículo 9, diz assim, do capítulo 19:
de 1 Reis, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Lugar do homem de Deus e da mulher no cume da montanha, e não dentro da caverna. No cume da montanha você olha para os céus, no cume da caverna você olha para os seus problemas. Permanecer inabalável é sair do quarto escuro. Permanecer inabalável é sair da depressão. Permanecer inabalável é sair do medo. Permanecer inabalável é crer que Deus está no controle de todas as coisas, e nenhum fiozinho de cabelo da sua cabeça vai cair se não for a permissão do Senhor. Permanecer inabalável é você crer que Ele está sobre todas as coisas, e não se esconder dos homens, e não se esconder das suas obrigações no reino, e não se esconder de Deus, mas permanecer no cume da montanha, dizendo: Senhor, o Senhor me vê, o Senhor me ouve, e eu falo com o Senhor. Outra coisa que eu vejo, que fez Elias não permanecer inabalável, foi ele ficar reclamando. Versículo 4, capítulo 19, diz assim: e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, e ele não foi Deus, e ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Gente, alguém que tinha vivido uma vida, um momento atrás de vitória, fogo desceu do céu, resposta imediata de Deus, agora está lá: ó dia, ó céu, não aguento mais, que vida terrível. Motivo da crise de Elias foi ele ficar reclamando de tudo que estava acontecendo à sua volta. Quantas pessoas hoje reclamam do governo, reclamam da família, reclamam dos cônjuges, reclamam dos filhos, reclamam do pastor, misericórdia, meu Deus, mas reclama de tudo. E Deus está dando a vitória no dia mal. Deus está falando: eu sou com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te livro das armadilhas das trevas, eu te livrei do laço de morte, você venceu aquela situação adversa, permaneça firme. Não aguento mais, Deus, está difícil demais, não aguento esse casamento, não aguento esse homem, o homem, eu não aguento essa mulher. Oh Deus, motivo de crises na vida de pessoas de Deus são as reclamações que as pessoas fazem em seu coração para com o seu Senhor. Outra coisa que eu vejo no versículo 3 diz assim: temendo, desespero. Meu amado, se Deus não pode fazer, Ele não faz. Não é que Ele só pode fazer quando a gente abre o nosso coração para fazer. Deus não vai enfiar a mão dele lá no seu coração, arrancar o seu coração e transformar. Deus vai nos convencer para que venhamos a abrir o nosso coração para Ele entrar. A Bíblia fala aqui que temendo quem? Jezabel. Ele não temeu os profetas, mas ele temeu Jezabel. Temendo, ele fugiu. Temendo, ele reclamou. Temendo, ele perdeu a fé, a convicção. Temendo, ele se afastou. O texto diz aqui que temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Meu amado irmão, o negócio da nossa vida é com Deus, não é conosco. Todos os seus dias sobre a face da terra está nas mãos do Senhor. Ele já escreveu no seu livro todos os nossos dias. Ei, meu amado irmão, deixa eu te falar, não tema o que as trevas estão lançando aos seus ouvidos, não tema o homem, não tema ninguém, tema a Deus. Deixa a sua vida no controle de Deus, deixa Ele fazer o que Ele quer na sua vida. Não tema,
E o texto diz aqui que ele então entra em desespero. Se você marcar aqui em 2 Reis capítulo 19 e vir aqui comigo no livro de Salmos capítulo 20, no livro de Salmos, no Salmo 20 diz assim, versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos e em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Olha o que o texto está dizendo aqui, meus amados irmãos. Não pode haver medo, não pode haver temor, só ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, eu e você, todos nós, porém, nós gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Aí ele diz assim: aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, aqueles que confiam na força do seu braço, na força do homem, esses se encurvam e caem. Aí ele falou assim: mas nós que confiamos no Senhor, aí ele fala assim: nos levantamos e nos mantemos de pé. Sabe o que está? Resumo: inabaláveis. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Todos nós somos sujeitos a cair e se prostrar, ao ponto que a Bíblia fala: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos crer que Deus está no controle, é Deus que faz. A ação é dele e não nossa. Ele usa a nossa vida para cumprir o propósito dele. Amém, meus amados irmãos? O dia mau vem, mas venceremos todos os dias maus. Mas o permanecer inabalável depende de nós, do nosso coração fervoroso diante dele. No versículo, capítulo 23 do Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que Elias fez? Temeu. E quando você permite o medo entrar no seu coração, você quer fugir, perna para quem te quero. Vou fugir para o meu quarto escuro, vou mudar da minha cidade, vou mudar do meu país, eles vão tirar minha vida, vão tomar o que eu tenho. A Bíblia fala assim: permanece fiel, permaneça inabalável, Deus está no controle de todas as coisas. No Salmo 125, versículo 1 fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece, que não se abala, mas permanece para sempre. Dia mau é para a gente ver os milagres de Deus, e permanecer firme é para contar os milagres de Deus. O dia mau é para você ver o quanto Deus nos livra de todo mal, e permanecer firme é para a gente exaltar, enaltecer, contar, falar o que Deus fez, está fazendo e há de fazer por nós. Amém? Glória a Deus. E também, meus amados irmãos, o que eu vejo em Elias é que é espírito de covardia. Depois de matar tantas pessoas, e lá no Velho Testamento era esses rios de sangue mesmo, e ter vencido do jeito que ele venceu, por causa de uma fala de uma mulher, ele fugiu.
ele entrou num sentimento de covardia. Eu sou pior, eu não sou melhor que meus pais. Meus pais sofreram, eu quero a morte, eu não dou conta mais. E começa essa murmuração no seu interior, dizendo que Deus não está no controle. Mas Deus diz para nós assim: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Aquele que não tem força, pode vir a mim, que renovarão as suas forças. A Bíblia nos garante isto. Outra coisa que eu vejo no capítulo 14, 19 de 1 Reis, versículo 14, 19, 14, diz assim: e ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Versículo 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não o beijou. Depois de vencer o dia mau, a gente tem que tomar um cuidado de algo, não deixar o nosso coração se envaidecer, achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto, mesmo que Coca-Cola não presta. Meus amados irmãos, olha o que Elias estava dizendo para Deus: Deus, eu fiquei sozinho, eu encarei os profetas de Baal, eu estava lá sozinho, Deus, ninguém estava comigo, eu não neguei o teu nome, eu não quebrei aliança contigo, todo o povo quebrou aliança contigo, só eu, somente eu, Deus, eu sou especial. Aí o que Deus fala para Elias? Elias, abaixa a bola, você não é um copo com água no meio do deserto sedento, igual a você, Elias, versículo 18, tem 7.000 que não se dobraram, 7.000. Então, Elias, toma cuidado, porque quando você se acha tão especial, você pode entrar em crise. Sabe o que eu aprendo? Não existe ninguém especial, existem servos. Não existe um melhor do que o outro aqui. Eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu. A história de cada um é escrita pelo dedo de Deus. A vida que nós temos em Deus é resultado de que Jesus fez na cruz do Calvário por nós e do nosso coração para com Ele. Ninguém aqui é especial. Eu não posso chegar diante de Deus: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Deus falou assim: igual você tem milhões, você não é especial. Não pensa que você é a solução para a igreja, não pensa você que você é a solução para salvar o mundo. Igual a nós, tem milhares e melhores do que nós, mas multidão de milhares. Deus está dizendo para Elias assim: Elias, abaixa a bola, você não é a resposta para Israel, a resposta só existe uma, sou eu. E se você acha que é tão especial, Elias, igual a você, tem 7.000. Imagina uma nação desse tamanhozinho na época de Elias, que era poucas pessoas, alguns milhares de pessoas, e 7.000 profetas, iguais a Elias, que ora, para de chover, e ora de novo, chove, e ora, desce fogo dos céus, que o Senhor busca, translada para a eternidade. Elias, igual a você, tem 7.000. Deixa eu falar, meu amado irmão, para você, e falando para mim: se eu não fizer
Não, eu não paro a obra de Deus, Deus continua fazendo com outro. Se você não fizer, se você não orar pela nossa cidade, se você não guerrear pela nossa nação, se você não evangelizar, você perdeu a sua bênção. Mas aquela pessoa que precisava ouvir não perdeu a bênção dela, porque Deus levanta outro. Igual a nós, milhares, milhares, milhões de milhões. Quem estava perdendo a bênção? Elias. Nessa situação, Deus não despreza Elias, porque Deus é fiel. Deus sempre está conosco. Deixa eu ver o horário aqui. Deus sempre está conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso amparo. Deus é a nossa vitória. Como foi para Elias, será também por mim e por você. O que nós precisamos crer, que Deus está no controle de todas as coisas, e eu não posso fugir daquilo que Deus quer que eu faça. Amém, meus amados irmãos? Fique de pé no seu lugar. Vou chamar a equipe do louvor aqui. Vamos fazer dessa canção nossa oração.